Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês que eu tenho certeza que vocês vão utilizar no projeto de vocês daqui para frente, se vocês já não conhecem, tá? É uma técnica bem legal, bem versátil e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, antes de mais nada, eu queria lembrá-los que nós temos outros dois cursos completos aqui gratuitos para iniciantes, um de SharePoint e outro de Power Apps. Lembrando que nesse curso de Power Apps nós usamos como fonte de dados o SharePoint e a gente aprende a criar um aplicativo completo de gestão de projetos, beleza? Então é uma ótima oportunidade para você ter o primeiro contato com essas tecnologias low code, beleza? Então, bora aqui para a nossa aula. Nós vamos utilizar novamente essa lista de projetos aqui. E a situação do que a gente quer fazer é o seguinte: eu vou ensinar para vocês condições de gatilho. Só que eu vou ensinar para vocês isso de uma maneira bem genérica, que vocês vão poder utilizar de uma forma muito simples e ter controle total de quando que vocês querem iniciar o fluxo de vocês. É muito comum a gente fazer condições de gatilhos com as colunas que a gente já tem, por exemplo, na nossa lista. Só que tem determinadas situações que você tem regras de negócios variadas e que começa a ficar difícil fazer isso com as colunas que a gente tem na lista. Então, eu vou mostrar como que você lida com a regra de negócio, por exemplo, lá no seu Power Apps. E se você identificar no Power Apps que você precisa que algum fluxo execute, você vai usar essa técnica que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, o primeiro passo aqui, eu vou criar um fluxo de nuvem automatizado, tá? Que eu vou chamar aqui de quando um projeto novo for criado ou modificado, tá? E a princípio, o nosso gatilho do SharePoint vai ser quando um item é criado ou modificado nessa lista aqui, beleza? Então eu vou criar aqui e aqui eu vou já de cara adicionar uma ação que eu vou chamar aqui de compor, tá? Só para a gente fazer alguns testes aqui com o que eu vou ensinar para vocês. Primeira coisa, eu vou definir aqui o nosso site, que é o site de projetos, que é esse site aqui, e a nossa lista também, que é a nossa lista de projetos, tá? Feito isso, eu vou vir aqui nesse compor e vou colocar aqui o valor de uma coluna que eu ainda não criei. Por enquanto, eu vou colocar aqui a coluna nome do projeto, tá? Vou salvar aqui, tá? Esse nosso fluxo. E até esse momento aqui, como é que está funcionando o gatilho para esse fluxo executar? Quando um item for criado ou modificado nessa lista, tá? Então, modifiquei essa linha aqui, cliquei em editar, modifiquei essa linha, o fluxo vai rodar. Se eu vier aqui adicionar um novo item, esse fluxo vai rodar, beleza? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer usar o conceito de condições de gatilho. Então, eu vou especificar uma condição que eu quero para que esse fluxo rode, tá? Então, para isso, eu vou criar uma coluna aqui, tá? Que eu vou chamar de uma coluna do tipo texto mesmo, que eu vou chamar de executar fluxo, tá? Executar fluxo, ela vai ser texto mesmo, e eu vou salvar, tá? Feito isso, eu vou vir aqui no nosso fluxo e eu vou sair dele, porque ele não vai reconhecer que eu criei essa nova coluna, tá? E aí, feito isso, eu vou clicar em editar de novo. Vou vir aqui nesse compor e vou colocar a nossa coluna aqui, executar fluxo, para a gente fazer um primeiro teste aqui. Vou salvar. Esse modo aqui é o nosso novo designer, que a gente fala, é o editor novo do Power Automate. Esse editor, pessoal, infelizmente, ele ainda está com alguns problemas. E eu quero mostrar um deles que está acontecendo, porque caso vocês forem fazer essa prática aqui e vocês tiverem esse problema, vocês saberem lidar com isso, tá? Então, eu posso testar esse meu fluxo. Eu posso clicar aqui em testar, tá? Posso vir aqui, colocar testar e eu posso vir aqui, vou pegar, por exemplo, essa linha 6 aqui desse projeto, vou clicar em editar e vou colocar aqui, por exemplo, S, que eu quero que execute o fluxo, vamos dizer assim. Só que por enquanto eu não fiz a condição de gatilho lá. Só que como eu modifiquei o item, esse fluxo ele deveria executar, tá? Ele está aqui, ó, observando aquela lista, eu editei um item,
mas vocês percebem que o fluxo não está executando. Então, isso aqui é um problema do novo designer, desse novo editor do Power Automate, tá? O fluxo não vai executar, ele vai ficar aqui desse jeito, morto, tá? Aí eu vou clicar aqui em voltar, para ele voltar aqui para o fluxo. Vou dar um refresh aqui embaixo e vocês percebem que ele não executou, tá? E eu ainda vou mostrar mais uma outra coisa para vocês. Vou dar um outro refresh na página, tá? Vou dar um outro refresh na página. Vou clicar novamente em editar. E agora eu vou colocar aqui testar novamente. E olha só o que vai acontecer. Tudo isso faz parte do aprendizado. Coloquei aqui, vou escolher uma outra linha, vou clicar aqui em editar, tá? Vou colocar aqui esse aqui também e vou salvar. Vou voltar aqui e olha só, nada, galera, nada. O fluxo não, é como se o fluxo não tivesse acontecido nenhum gatilho. O fluxo não roda. Só que olha só, dessa vez eu vou clicar em voltar e olha o que vai acontecer. Ele mostrou aqui que executou, inclusive o outro, tá vendo? Ele mostra aqui 2 execuções do fluxo, mas vocês viram que não funcionou. Então, para vocês lidarem com isso, por enquanto, o que eu vou recomendar? Você vai clicar em editar, tá? Você vai vir aqui em novo designer e vai desligar. E você vai usar o designer antigo. Tá vendo que ele está salvando aqui? Você vai usar o designer antigo, galera. Você vai vir aqui agora que você desligou, você vai clicar aqui em voltar, tá? Então a gente vou clicar em voltar. E aí agora eu vou editar o fluxo novamente, tá? E agora sim eu vou colocar aqui testar, tá? Eu vou mandar testar. E aí eu vou, por exemplo, aqui alterar uma linha qualquer aqui. Vou pegar essa linha 6 aqui e vou alterar ela. Vou colocar aqui N. E vou salvar, tá? Se a gente vier aqui, olha só, já funcionou. Então a única coisa que eu mudei para o designer antigo, tá? E ele já funcionou normalmente. Então vocês perceberam que eu editei uma linha e o fluxo executou. Se eu criar uma linha nova lá naquela lista, esse fluxo também vai executar. Só que quando eu uso condições de gatilho, eu não quero que isso aconteça. Eu quero colocar uma condição específica. E só se aquela condição for atendida é que eu quero que o fluxo execute, tá? Não é o fato desse gatilho aqui, quando o item é criado ou modificado. Eu quero especificar. E aí, para eu fazer isso, eu vou editar o meu fluxo. E eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, configurações. E aí, antes, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Eu vou vir aqui nesse compor e vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar, eu vou apertar o mouse e segurar o botão esquerdo aqui, na verdade, o botão direito do mouse. Vou apertar e vou segurar, tá? E aí eu vou copiar, tá? Eu vou copiar. E aí eu vou vir aqui agora nas configurações. Vou vir aqui embaixo em condições de gatilho, tá? E vou colar. E aí eu vou tirar essas chaves e vou tirar essas chaves aqui, tá bom? E aí aqui eu vou usar uma função que é a equals. Equals. E aí eu vou falar o seguinte, se a coluna executar fluxo for igual a S, tá? Se ela for igual a S, eu quero que o meu fluxo execute. Senão, não é para acontecer nada. Quando eu criar um item ou quando eu modificar um item, não vai acontecer nada, a menos que a coluna executar fluxo seja igual a S. Então, isso é condições de gatilho. Lembrando que aqui eu estou usando uma única condição, tá? Mas aqui eu poderia usar, por exemplo, a função end, tá? E aí eu poderia testar aqui 2 condições, por exemplo, ou usar a condição OR, tá? E testar mais de uma condição também. Só que aqui nesse caso, para simplificar, eu vou usar apenas uma condição, tá? Que é a condição equals, executar fluxo na nossa coluna igual assim, tá bom? Eu vou concluir aqui, vou salvar, só que antes, aqui tem um detalhe muito importante, galera, muito importante. Quando você usa esse tipo de condição, a primeira coisa que você vai fazer aqui no fluxo é modificar o valor para não, tá? Então a condição aqui para esse fluxo executar é que a coluna seja igual a assim, e a primeira coisa que você vai fazer, você vai usar, por exemplo, aqui no caso do SharePoint, né? Você vai usar aqui uma função, um gatilho
uma ação aqui, ó, que chama update, que no caso aqui, como está português, vai ser atualizar. Atualizar item. E aí aqui você vai escolher o nosso mesmo site aqui, né? O nosso site de projetos, olhando para a nossa lista de projetos. E aqui eu vou usar o ID que está aqui no meu gatilho, tá? Vou clicar aqui, vou selecionar o ID. Olha só, ele já traz para mim aqui certinho. E eu vou vir aqui no executar fluxo e vou colocar não, tá? Então, o que vai acontecer na prática? Quando eu criar o meu item aqui, se eu colocar sim, o meu fluxo vai iniciar e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar não. Para que ele vai fazer isso? Porque senão o fluxo vai iniciar, você vai fazer alguma coisa. E aí, se depois você editar o item e não manipular essa coluna aqui, e ela tiver como sim ainda, ele vai executar de novo. E às vezes você não quer que isso aconteça, tá? Então, aqui no próprio fluxo, eu já vou colocar não. Vai ser a primeira ação que eu vou fazer, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui é só isso que eu vou fazer e vou salvar, tá? Vou salvar aqui. Até ele dá um alerta aqui, ó, que pode ter um gatilho infinito aqui, né? Mas por que não vai ter um gatilho infinito? Ele deu esse alerta porque eu estou atualizando esse próprio item aqui, né? Eu estou atualizando ele mesmo dentro do fluxo. E aí ele dá esse alerta. Mas por que não vai acontecer o que ele está preocupado aqui? Porque a gente tem uma condição de gatilho aqui, que é essa condição que a gente colocou aqui, que o nosso fluxo só roda quando for sim. E aqui a gente já está colocando ele como não, tá? Então, show. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui para a gente testar. Eu vou salvar aqui, vou mandar testar. E vou vir aqui e vou pegar aqui, por exemplo, esse item aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse item de cima aqui, que está em branco, né? E vou colocar aqui, então, sim, porque eu quero que execute, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai executar o nosso fluxo. E se a gente olhar lá agora, ó, ele já terminou de executar. Ó, terminou, mostrou aqui que eu coloquei sim. Só que se a gente olhar aqui agora, ó, se eu der um refresh, o que a gente vai perceber aqui nesse item? Que ele já está... Nossa, meu Deus, é o cache aqui do SharePoint. Ó, agora ele atualizou. Se a gente olhar aqui esse item 3, olha só, ele já está como não. Mas vocês viram que o meu fluxo executou. E a mesma coisa é, por exemplo, se eu criar um novo item. Se eu criar um novo item, teste não executar, por exemplo. Criei um novo item, tá? E aqui, vou colocar aqui um gerente. E vou colocar aqui, ó, não, tá? E vou mandar, deixa eu ver se eu já... Deixa eu só colocar ele para testar de novo. Ó, testar manualmente. Então ele está esperando. Vou mandar criar um item. Só que eu coloquei não. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele não vai executar porque não atendeu a nossa condição de gatilho, que é a coluna executar fluxo tem que ser igual a sim. Só que olha só, se eu vier aqui agora e pegar esse item que eu acabei de criar, esse teste não executar, se eu pegar ele, editar ele e vier aqui e colocar sim e mandar salvar aqui, é só esperar um pouquinho aqui, ele já vai ver que a gente alterou esse item e ele já vai executar. O SharePoint atrasou um pouco aqui, deixa eu ver se ele já colocou sim. Isso aqui é outro bug, tá, galera? Só que é um bug do SharePoint. O ID não é esse ID, mas ele insistentemente fica mostrando, né, esse ID errado. Isso aqui é porque a Microsoft está fazendo muito cache, tá? Fazendo muito cache dessa visualização. Então aqui já vai ser ID 8, só que ele ainda não sabe, tá? Ó, e o nosso fluxo ainda está demorando. Então isso tudo tem a ver com esse cache aqui do SharePoint, que costuma atrapalhar bastante, olha isso. Já coloquei sim e nada do nosso fluxo rodar. Acontece. E se você não souber dessas coisas, igual eu falei para vocês que tem cache nessa lista, por isso que o ID está mostrando errado e tal, você pode acabar se desesperando, né? Olha só, não vai rodar, galera. Já sinto muito dizer, eu vou até pegar aqui um outro item. Ali já bugou já geral.
Isso não vai acontecer quando você estiver usando da maneira normal, tá? Isso aqui está acontecendo porque eu estou testando por essa interface aqui, tipo, me passando pelo desenvolvedor, tá? Mas quando você é, der o update lá pelo Power Apps, por exemplo, ou um outro fluxo que atualizar essa coluna, esse tipo de problema não vai acontecer. Isso aqui acontece quando a gente está aqui em modo de desenvolvimento, tá? Eu digo isso porque eu já faço muitos projetos há muito tempo e eu nunca tive esse problema. Olha, depois de muito tempo, né, ele atualizou aqui o ID para 8, né? E aqui, tá vendo que já ficou não? É porque aqui ele já executou, ó, tá vendo? Então levou um tempo, tá? Esse problema aconteceu por causa do cache aqui, tá? Mas vocês viram que mesmo em modo desenvolvimento, ele se recuperou e ele conseguiu executar. E ele executou o nosso fluxo, atualizou o item, já voltou aqui para não. Para impedir, por exemplo, eu posso, por exemplo, editar esse item aqui tranquilamente e esse fluxo não vai executar de novo. Por quê? Porque aqui está o valor não. Beleza? Então, essa é uma técnica muito legal, onde você pode ter inúmeras regras de negócio no seu Power Apps, e lá no seu Power Apps, quando você quiser que o seu fluxo execute, você vai colocar sim aqui nessa coluna, e aí o seu fluxo vai executar. Fechou? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, e até a próxima.